Vai lá, vai lá. Eu vou até Jesus. Eu também. Pelas mãos da mãe. Agora, vai. Pelas mãos da mãe. Bonito isso, né? Eu vou. Você sabe que eu tive hoje uma alegria muito grande. Passou aqui pela Rede Vida a Alexandra e Josildo. 14 anos de casados hoje. E eles vieram da Paraíba, lá de João Pessoa. E eu dei um abraço neles e prometi a eles que eu iria rezar pelos 14 anos de casados. Agradecendo a Deus pela vida do Alan e também pela vida do Joel, que são os filhos, Alan e Joel. Alexandra, Josildo, meu abraço carinhoso a vocês e a toda a família de vocês. Com as bênçãos de Nossa Senhora. Eita, coisa boa! Está só começando Escolhas da Vida ao vivo para todo o Brasil. São 4 horas e 16 minutos. 4 e 16. Vamos lá, força, vai! Nesses dias eu estava fazendo um programa especial sobre a morte do Papa Bento XVI. E uma coisa me chamou a atenção, algumas curiosidades que eu nem imaginava. Por exemplo, o Papa gostava de gatos, de animais. Tinha até adotado um gato que ele encontrou lá pelas ruas de Roma. E aí eu comecei a ver o seguinte, ele tinha também assim, um gosto por helicóptero e tirou, não sei se é brevet que chama, para ele poder pilotar. Mas não sabia dirigir carro, mas sabia dirigir helicóptero. Um homem de uma inteligência desproporcional, assim, uma inteligência acima da média. Tanto assim que foi um grande teólogo e uma espiritualidade muito intensa, muito forte. Ele foi recrutado pelo exército alemão. Você sabe que a sua família não tinha assim, nenhum contato com nazistas e nem era a favor do nazismo. Mas aos 16 anos, ele foi recrutado no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e teve que ir lá servir. Tinha uma biblioteca maravilhosa, maravilhosa. Uma biblioteca de 20 mil livros que foram instados nos apartamentos papais quando foi eleito em 2005. Esse Papa, conhecido na história como um Papa muito intelectual e, ao mesmo tempo, um homem com uma firmeza que a Igreja precisava ali na década de 80, 90, 2000, quando ele ainda assessorava diretamente o Papa João Paulo II. Era um homem de fibra, um homem de palavra, um homem que sabia exatamente aquilo que estava fazendo. Eu daqui a pouco vou entrevistar o Rudy. O Rudy tem um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Tanto assim que é uma das maiores autoridades quando o tema é Ratzinger, ou Papa Bento XVI. O Rudy Albino de Assunção escreveu este livro, Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Uma análise da visão do Papa, teólogo, sobre o mundo de hoje. É impressionante, eu comecei a ler e vi o quanto esse livro fala do mundo de hoje, das necessidades do homem de hoje, das respostas que o homem de hoje busca. E é por isso que daqui a pouquinho, se você tem um carinho especial pelo nosso falecido Papa Bento XVI, eu tenho certeza que você vai ter aqui mais informações, tá?
Você sabe que eu tenho agora a alegria de poder comunicar a todos vocês do Instagram do nosso programa, Escolhas da Vida Oficial. Escolhas da Vida Oficial é o nosso Instagram, inclusive o tema do dia, 16h15, nosso programa de hoje. O que você quer saber sobre o Papa Emérito? Uma curiosidade sobre o Santo Papa: não tinha carta de motorista, mas tinha autorização para dirigir helicóptero. Que legal! Olha aqui, ó, a Rosane já foi pesquisar. Me faz bem assistir seu programa, Dalcides. Vamos ver aqui. Que mais? Meu amigo Dalcides, eu sei tudo sobre estudos da Bíblia. Eu aprendi que gente do estudo da Bíblia, estudamos, e coisa bonita aí. É isso aí. A Gelivane, Dalcides, vamos rezar para a alma do meu amigo Papa Bento e também pela paz mundial, pelo Papa Francisco. Claro que nós vamos rezar daqui a pouquinho, então. Gelivane está sempre conosco, né? Que legal. Eu gostaria de saber por que o Papa Bento XVI renunciou. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, dúvidas, curiosidades sobre o Papa já falecido, mas que a gente tem um carinho muito grande, Papa Bento XVI. Rudy Albino, em instantes, aqui participando ao vivo junto com a gente. 4h25. Eu vou falar agora com Rudy Albino de Assunção. Rudy, seja muito bem-vindo, nosso catarinense, 38 anos, casado, pai de 4 filhos, palestrante, tradutor, fundador do Apostolado Escola Ratzinger. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado, Dalci, por estar aqui com você para falar de Bento XVI. Alegria de poder te receber. Há uma curiosidade muito grande em relação a este Papa que renunciou. Uma das perguntas que nós temos ali dos nossos telespectadores: por que o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, decidiu pela renúncia? Eu sempre digo que nós devemos atribuir confiança àquilo que Bento XVI mesmo disse. E também agora com o livro que o seu secretário, Georg Genswein, acaba de publicar na Itália, Nada Além da Verdade, uma vida junto, próximo de Bento XVI, esse é o título numa tradução livre. Ali fica muito claro que Bento XVI, quando comunicou a ele a renúncia, que não estava em questão, porque o secretário tentou dissuadi-lo, Santo Padre, não é possível, ele disse, não, a decisão está tomada, está amadurecida. Por quê? Por questões físicas, questões de um amadurecimento que ele não daria mais conta das exigências do cargo, que exigem energias, né? Exige disposição física. Talvez a maior parte dos nossos telespectadores não saiba, mas ele era cego do olho esquerdo desde a década de 90. Então ele tinha uma série de debilidades e essas debilidades foram ficando mais fortes ao longo do seu pontificado e chegou um momento que ele disse, não, eu não posso mais continuar. Uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, nós devemos, vamos dizer assim, dar atenção à verdade das palavras de Bento XVI, tirando qualquer teoria conspiratória, porque parece que nós lemos a Igreja Católica com as lentes do Dan Brown. Parece que nós estamos vendo o tempo todo o enredo de anjos e demônios por aí, ou coisa similar, e tudo tem que ter um motivo escondido, uma conspiração, um lobby, uma máfia por trás de tudo. Bento XVI pegou um texto e disse, eu não tenho mais condições, estou muito idoso e preciso me retirar. Este é o motivo da renúncia de Bento XVI. Quando eu comecei a ler o seu livro, várias coisas foram me chamando a atenção. Mas nada melhor do que perguntar para o próprio autor. Rudy, por que esse livro aqui pode inspirar as pessoas do nosso tempo, do nosso mundo, esse espírito da modernidade, uma análise da visão do Papa teólogo sobre o mundo de hoje? O que esse livro tem de recado especial para o homem agora de 2023, para a mulher de 2023? Eu escrevi esse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, na área de sociologia, sobretudo,
porque eu escutava muito que Bento XVI é um reacionário, Bento XVI é um conservador, que entrincheirou a igreja contra o mundo. E quando eu lia Ratzinger, Bento XVI, eu percebia, não, mas o discurso sobre ele não corresponde ao seu discurso sobre a igreja. E eu comecei a mergulhar no pensamento dele, e ele estabelece um diálogo com as grandes correntes de pensamento da modernidade, sobretudo na filosofia, e com diversos campos, vamos dizer assim, sociais, várias esferas sociais. Ele estabelece o diálogo o tempo todo de igreja e ciência, igreja e economia, igreja e política. No meio de tudo, essa atitude de diálogo é algo que ele herda, na verdade, a sua postura, a sua personalidade, mas ele, de algum modo, é herdeiro da postura que o Vaticano II coloca da igreja diante de um mundo, mas dialogando com ele mais do que emitindo condenações, né? Então, acho que essa é uma atitude fundamental. Em Ratzinger, em Bento XVI, embora tenham criado uma imagem dele como alguém conservador, duro, rígido, nós temos um intelectual aberto ao diálogo, aberto a tentar comunicar as verdades cristãs para aqueles que a rejeitam. Então, a primeira postura é que o homem e a mulher de 2023 podem aprender de Bento XVI a partir do meu livro, por exemplo. Não é a partir do meu livro, mas a partir do que Bento XVI nos ensina. O cristão católico é aquele que está consciente da sua identidade católica, da fé que ele professa, do fato de que ele compartilha o credo com uma multidão e que esse credo remonta aos apóstolos e a Jesus Cristo, mas ainda assim, diante de um mundo plural, com as armas, vamos dizer assim, da razão, ele tem que estar aberto ao diálogo com todas as esferas e também ele tem que ter a coragem de confrontar as diversas correntes de pensamento com aquilo que a igreja crê, porque muitas vezes nós católicos estamos ficando muito acanhados, muito tímidos diante do pluralismo religioso e perdemos, vamos dizer assim, essa parresia própria do cristianismo de anunciar mesmo quando a audiência é hostil. Então, os padres da igreja que nos ajudem, né, a estabelecer esse diálogo. Então, a primeira coisa é, você vai aprender a dialogar com o mundo moderno, o mundo da ciência, o mundo da política, da economia e o mundo da filosofia a partir da perspectiva cristã. Eu queria segurar você mais um minutinho. Posso contar com a sua ajuda? Pelo seguinte, eu lendo, né, o livro, estou aqui na página 227 e tem algumas questões que eu gostaria de trazer. Por exemplo, o modelo de Babel, ou seja, a imposição de uma cultura da unidade que poderíamos definir técnica. O que ele chama de absolutismo da técnica. Ele vai, numa linha contrária àquilo que a gente está vendo, uma tendência do mundo de hoje. Mas sobre isso eu queria aprofundar, porque eu acho que tem uma consequência prática no nosso dia a dia, se a gente entender o que significa essa opção do amor acima dessas outras questões tão facilitadas hoje pelo mundo de hoje. Eu estou entrevistando Rudy Albino de Assunção, uma das maiores autoridades quando o assunto é Ratzinger, Papa Bento XVI. Rudy, eu lendo o seu livro me chamou a atenção. Por isso, comentando sua própria encíclica Caritas in Veritate, aparece mais uma vez a analogia que lhe era tão característica como teólogo, que em nossa sociedade vigora hoje o modelo de Babel. O que é que ele chama de modelo de Babel? Lembremos que o relato bíblico de Babel, ele aponta para uma tentativa, um esforço humano de construir, né, uma torre, um zigurate, né, que chegasse até o céu. Então, é a pretensão humana de produzir com as suas próprias mãos algo que alcançasse o céu, ou seja, é símbolo daquela tentativa, daquela pretensão humana de alcançar os céus, ou seja, de ser quase Deus, de produzir coisas que reflitam todo o seu poderio, toda a sua capacidade. Então, no fundo, é uma pretensão.
Antes você perguntou sobre o absolutismo da técnica. Ele vai dizer que o nosso tempo é babélico nesse sentido, porque durante a Antiguidade, a Idade Média, o pensamento filosófico, metafísico, nos dizia o que é o ser do homem, né, o que é a natureza. Na época moderna e nos nossos tempos, o pensamento agora é o pensamento técnico. O que é o pensamento técnico? É aquele que deixa a filosofia de lado, deixa a metafísica de lado, a especulação, e se concentra só naquilo que o ser humano pode fazer. Então, o ser humano acredita que ele só pode conhecer o que foi feito pelas suas mãos. Ou seja, Deus é deslocado, a criação e o produto da ação humana entra em jogo. Então, assim, a descrença em Deus, a manipulação, por exemplo, genética, o ser humano não tem limites, ele pode fazer, então ele faz. Ele não distingue mais entre poder fazer e dever fazer. Não, se ele pode, ele faz. Posso clonar? Então vou clonar. Então ele vai dizer que o pensamento técnico é esse. Se existe como possibilidade, eu posso fazer. Eu faço, mesmo que os critérios morais sejam colocados de lado. Então, olhando do ponto de vista de Ratzinger, o grande problema é que se criou no ser humano a convicção de que a única forma de conhecimento é aquela técnica do mundo, ou seja, eu, como ser humano, posso manipular o mundo, produzir o que eu quero, nessa produção se reflete o meu poder, Deus não existe, valores morais não devem atrapalhar o curso do meu conhecimento, da minha manipulação do mundo, e com isso fica descartada a metafísica, a filosofia, a teologia, e o ser humano, a natureza e tudo, no fim das contas, se torna um meio para o fim. Então, aquele princípio que a própria filosofia por muito tempo apregou de o ser humano sempre como um fim, fica de lado, porque até o ser humano e, sobretudo, a natureza se tornam sempre meios para alcançar fins, que em geral são pragmáticos, são utilitaristas, e essa instrumentalização do homem da natureza é uma das facetas desta absolutização da técnica. Eu tenho 3 minutos e eu tenho 2 frases que me chamaram a atenção. Primeira delas, abre aspas, a frase não é minha, é dele. Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e amadurecer nessa tribulação, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor. Papa Emérito Bento XVI. No mundo que nós vivemos, em que a gente faz de tudo para fugir da dor, fugir do sofrimento, ele diz, ei, não é fuga, não é evitar, mas se revestir da capacidade da aceitação da tribulação e amadurecer com ela. Bento XVI, ele traz essa questão do sofrimento, sobretudo na sua encíclica sobre a esperança. Então, nós devemos olhar a ideia de sofrimento sempre... a experiência do sofrimento dentro da ótica da esperança. Ele vai dizer que existem alguns modos de nós aprendermos a esperar em Deus. Agir e sofrer. Rezar e esperar o juízo de Deus. Então, ele vai dizer que sofrer é também uma escola, é um exercício, porque é no sofrimento que nós experimentamos as limitações da nossa existência, é numa doença que me impede de realizar meus sonhos, às vezes até de sair de uma cama. Esse sofrimento deve ser convertido, e não digo que seja fácil, numa escola de esperança, e você só vive essa escola de esperança se você se identifica com Cristo. Porque você tem que olhar para a cruz e ver em Jesus aquele que poderia ter evitado a morte e o sofrimento, mas assumiu sobre si esta cruz. Então, ali o sofrimento, ele tem sentido. O que o cristianismo mostra é que o sofrimento não é fruto de uma vida passada, de um karma, o sofrimento não é fruto do azar, o sofrimento é um mistério, porque, sobretudo, o sofrimento dos inocentes, dos justos, mas, ainda assim, o sofrimento deve ser um espaço de identificação com Cristo e também que nos ensina que este mundo passa e que existe uma promessa de vida e vida em abundância que ultrapassa esta vida.
última frase e último comentário. Jesus denuncia, diz ele, a hipocrisia religiosa, o comportamento que quer aparecer, as atitudes que buscam o aplauso e a aprovação. O verdadeiro discípulo não serve a si mesmo ou ao público, mas o verdadeiro discípulo serve ao seu Senhor, com simplicidade e generosidade. E aí? Bento XVI talvez seja um exemplo vivo desta frase, porque Exatamente. quando eu dei muitas entrevistas no dia do falecimento de Bento XVI, no dia posterior, muitos me faziam a seguinte pergunta, Dalcides: mas Bento XVI era um papa menos popular que João Paulo II, que Francisco. E eu dizia, mas o sucesso de um papa não se mede pela sua popularidade. Perfeito. Bento XVI diz, né? Não são os aplausos que vão dizer se eu sou ou não um bom discípulo de Cristo, né? É só olhar para a cruz, é só para olhar no que Jesus disse. Jesus, eu sempre brinco que Jesus era o gerente de RH mais sincero do mundo. Só se você pegar esse trabalho que eu estou te oferecendo, você até vai ter uma recompensa, 100 vezes mais. Mas você vai ser perseguido, injuriado, traído, vai se afastar da sua família muitas vezes, porque você está abraçando a verdade. Então, o aplauso não é o termômetro do sucesso de um discípulo de Cristo. Porque o segmento de Cristo, que a tradição cristã chama essa sequela Christi, significa tomar a sua cruz e ir atrás de Jesus. Agora, o aplauso, o ibope, os seguidores do Instagram não testemunham em nada a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Muitas vezes é a incompreensão, a perseguição que vão ser o atestado da nossa fidelidade. Então, quando dizem que Bento XVI não foi tão popular porque defendeu a fé, porque promoveu a coerência do ser católico, eu penso, ele pode não estar tão bem assim com a opinião pública, mas diante de Deus, ele com certeza ouvirá que, servo bom e fiel, você fez o que devia ter feito. Felizes quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Felizes, se alegrem nesse momento. Nossa, que entrevista boa, meu Deus do céu. Eu só posso te agradecer e indicar o seu livro, Rude Albino de Assunção, Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Vi aqui que é da editora Paulus e também Eclesi. Então, encontramos em todas as plataformas, é fácil de achar isso? Se alguém quiser seguir você no Instagram, também pode pedir informações ali, não é isso? Com certeza. Lá, quem gosta do Bento XVI estará atualizado de todas as novidades. Eu te agradeço. Muito, muito obrigado. Palestrante e tradutor, além de fundador do Apostolado Escola Ratzinger, Rude Albino de Assunção. Obrigado, Rude. Um grande abraço aí. Você está vendo como, quando a gente vai buscar informação nas fontes certas, a gente cresce, a gente amadurece. Eu tenho certeza que hoje você passou a ter uma visão do Papa Bento XVI um pouquinho diferente daquilo que você tinha. Um homem humano, profundamente humano. E aí que está a santidade desse Papa. São João Paulo II, com a sua característica, seu jeito. Papa Francisco, do seu jeitinho. Bento XVI. Obrigado, Senhor. Você sabia? Entre os vários títulos que são atribuídos ao Papa, um deles é o Pontífice. Mas o que isso quer dizer? A palavra pontífice vem do latim e significa ponte. Quando chamamos o Papa assim, estamos querendo dizer que ele é um construtor de pontes.
Normalmente, ele é chamado de Sumo Pontífice. A palavra sumo também tem um significado. Do latim, quer dizer máximo, supremo, ou seja, ele é o supremo construtor de pontes. Chamar o Papa dessa forma é reafirmar aquilo que disse nosso Senhor Jesus Cristo para São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. O Papa é aquele que faz a ponte entre nós e Deus, entre o céu e a terra. Por isso a importância de ouvirmos sempre a voz do pastor, de rezar por ele e confiar em seus ensinamentos, pois ele é o escolhido para guiar os passos da Igreja. Nós, como corpo místico de Cristo, devemos estar sempre atentos àquele que o próprio Jesus deixou para nos conduzir, pois se até nós, desejando firmemente, somos capazes de ouvir a voz de Cristo, quem dirá aquele que foi escolhido para ligar o céu e a terra? Que a cada dia busquemos ser humildes e obedientes à voz do pastor, pois essa é a ponte que nos levará ao reino dos céus. Pontífice, essa ponte que nos liga ao coração de Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que me pede oração, né? Pode me seguir, viu? Pelo Facebook, você pode me seguir porque ali tem mensagens, reflexões que eu vou passando, você vai me acompanhando também no dia a dia. Deixa eu olhar aqui quem é que tá. Olha aqui, a Elisa Souza. Elisa, você foi a última a me seguir, ou seja, está chegando agora. Seja muito bem-vinda, tá? Teodora, seja muito bem-vinda. Antônia Anubis, que Deus te abençoe, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos conhecer um pouquinho da Terezinha de Souza. Ô Terezinha, que Deus te abençoe, viu? Te proteja sempre. Tem recadinho? Então coloca os recadinhos aí para nós. São 4h56, quase 57 minutos. Tem também a carta do Felipe. O que o Felipe mandou para mim mesmo? Qual foi a carta do Felipe? Roda aí, vai lá. Dalcides, hoje eu gostaria de rezar com você. Meu irmão é alcoólatra e todos nós da família sofremos com isso. Quero pedir para que ele consiga se livrar desse vício. Obrigado, Dalcides. Felipe Cordeiro. Felipe, vamos acender essa vela? Vamos pedir à Sagrada Família proteção, libertação. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Me dá a sua intenção, seu pedido. Me deixa levar até a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. A minha família, vossa é. Assim seja. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tchau. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar